Oi, oi pessoas, como estão todos? Por aqui tá tudo bem? Tô aqui para continuar com a resenha do nosso livro, A História da Riqueza do Homem, para concluir a primeira parte, até que enfim, né? Tá bem demorado. Vamos concluir hoje essa primeira parte do livro. Eu adoro a primeira parte, é a parte que eu mais gosto. E algumas pessoas já me deram feedback, já me comunicaram aí que já concluíram a leitura, mas ainda assim eu vou continuar, tentar apressar aí a resenha, tentar fazer mais vídeos por semana. É complicado, mas eu vou tentar pra gente finalizar logo essa leitura. Que bom que muitos de vocês já terminaram, já concluíram a leitura e gostaram do livro. Eu fico muito feliz, porque esse livro realmente é muito legal, é muito gostoso de ler. É uma perspectiva, é uma leitura da história de uma forma bem leve, bem tranquila, uma linguagem simples, acessível. Eu gosto demais dele, eu sou super suspeita para falar. Uso ele todos os semestres para lecionar nas minhas disciplinas. E vamos aí, vamos concluir. Paramos lá no capítulo 11, concluímos o capítulo 11, não foi? Nós falamos da expropriação da terra, nós falamos de todo esse processo aí que envolve a transição do feudalismo para o capitalismo, esse processo que foi chamado de mercantilismo, como que se deu o processo de acumulação primitiva ou acumulação originária, nas palavras de Adam Smith, como que isso aconteceu. Foi expropriação de terra, privatização das terras, colonização, escravização dos povos originários, tudo isso aí deu origem ao capital utilizado para aceder ao capitalismo e para ter o capitalismo como conhecemos hoje. Então, foi um processo demorado, como eu disse, a gente não tá andando aqui, tropeçou e puf, caiu no capitalismo, não foi nada disso, foi um processo lento, demorado e que exigiu esse processo de acumulação do capital. Nós falamos também da diferença de dinheiro e capital, vocês se lembram, né? Se não se lembram, volta lá no vídeo passado, que a gente fala um pouquinho sobre essa diferença. E agora nós estamos no capítulo 12. Aí o capítulo 12 fala, né, ele vai nos mostrar até onde esse processo chegou, né, esse processo e o que esse processo, no que esse processo culminou, num processo de, numa realidade de revolução dessa nova classe que surgiu no período de transição do feudalismo para o capitalismo, que foi a burguesia. Isso mesmo. Então, ele para lá no capítulo 11, ele fala todo esse processo numa linguagem muito simples e muito acessível do que foi a acumulação originária, né? Como surgiu essa nova classe que é a burguesia, os industriais, os banqueiros, os médicos, os advogados, os burocratas, como que surgiu essa classe. Ele nos conta até o capítulo 11, no capítulo 12 ele vai nos contar a revolução levada a cabo por essa nova classe, nessa nova classe social que surgiu. E aí nós também tivemos aí um exemplo de como que ocorrem as desigualdades, né, das classes sociais. Nós temos agora a figura, aquele artesão e empregado, né, o jornaleiro, o aprendiz que viviam na mesma casa, comiam a mesma comida, conversavam os mesmos assuntos, liam os mesmos jornais. Aquelas pessoas, elas começaram a se distanciar, né? Agora que o artesão, alguns se transformaram em industriais, em mercadores, em grandes comerciantes, ele tem mais capital e se distancia ainda mais dos seus empregados. E tem aqueles que não conseguiu aceder economicamente, permaneceu um simples artesão e virou ali um assalariado das grandes indústrias. Foi integrar também a classe do proletariado, não é verdade? Então isso aí é um pouquinho do resumo do que aconteceu até agora.
Esse processo do mercantilismo, ele dura até ali o século XVIII, pessoal, até mais a metade do século XVIII. Esse processo de acumulação de capital, de colonização, o Adam Smith chama de acumulação originária, ele vai durar aí até o século XVIII. Olha, é importante frisar, o Leo Huberman fala assim, ó, 1776, século XVIII, né, pessoal? É o ano da revolta. Mas é importante salientar que já vinha acontecendo revoltas desde o momento lá na Baixa Idade Média, em que os camponeses começaram a ser expropriados de suas terras. As taxas, os impostos, as cobranças cada vez mais altas, os alimentos ali sendo produzidos apenas para exportação, então os preços, os custos dos produtos muito elevados, já começou aí uma série de revoltas. Mas aquelas revoltas não davam em nada, não acontecia mudança nenhuma, porque os trabalhadores lutando sozinhos, sem apoio de uma classe social que pudesse ali contribuir com as suas revoltas, elas foram facilmente abolidas, facilmente interrompidas, facilmente abafadas pelo Estado. Então essas revoltas não davam em nada. Só que lá em 1776, isso, gente, lá na França, porque na Inglaterra essa revolta de ascensão burguesa aconteceu um século antes. Então, veja só, a Revolução Francesa, que marca o fim da Idade Moderna, inicia a Idade Contemporânea, inicia de fato o capitalismo como nós conhecemos hoje, acontece em 1776. No entanto, na Inglaterra, essa ascensão já havia acontecido. É importante salientar isso também. Mas a Revolução Francesa, ela marca esse período de início, de fim da Idade Moderna. Então, esse é o período que marca, é o ano que marca aí a Revolução Francesa na Europa. É muito importante frisar a importância de Adam Smith e da sua publicação da Riqueza das Nações para motivar ou para ser aí o estopim para a Revolução Francesa ou a Revolução Burguesa, porque foi o que realmente aconteceu. Adam Smith, ele publicou o que foi considerada a súmula da rebelião contra a política mercantilista, porque ele criticava veementemente o mercantilismo, exportar e não importar, acumular ouro e prata. É aquela ideia que os estados tinham de que para a balança de comércio favorável deveria exportar mais do que importar. E Adam Smith dizia, não, deve haver ali esse processo comercial forte, uma diplomacia comercial forte, para que haja de fato o acúmulo de riqueza de uma nação. Os comerciantes principalmente os mercadores, aquela nova classe, adotaram, né, a Riqueza das Nações de Adam Smith como uma súmula, como uma bíblia ali para justificar a sua luta e a sua revolta. Naquele momento ainda, nós estamos na Idade Moderna, alguns costumes da Idade Média permanecia. Na França, nós tínhamos os 3 estados, né? A nobreza, o clero e os trabalhadores. E os burgueses, mesmo tendo muito dinheiro, eles entravam ali na classe dos trabalhadores, estavam ali agrupados com os camponeses, com os artesãos.
eles não ficaram nem um pouco satisfeitos com isso, eles pagavam muito mais impostos, os trabalhadores pagavam muito mais impostos, muito mais taxas do que a nobreza e o clero. Na verdade, a nobreza e o clero não pagavam nada. Eles diziam, veja só, cobrar impostos, nossa, nós somos nobres, nós somos de sangue azul, né? Nós somos de família que tem sangue azul. E não pagavam impostos, não pagavam taxa, achava um absurdo. Veja só, taxar grandes fortunas. Então aconteceu a revolta aí dessa nova classe burguesa. Peraí, não estamos satisfeitos. A gente trabalha, a gente ganha, a gente paga, a gente mantém esses nobres, esse clero, sem fazer nada. Isso é um absurdo. E aí o Léo Huberman traz alguns exemplos que de fato ocorreram, e ele traz documentos históricos, inclusive, para provar o que ele fala. É que o Estado mantinha com pensão um monte de gente que não fazia nada. Ah, ele é o barbeiro do meu filho, ele é o cabeleireiro da minha filha, ah, ele é filho de uma condessa, de um conde. E o Estado mantinha, o Estado pagava uma pensão para essas pessoas só porque elas tinham um nome importante, elas eram de famílias importantes, elas tinham uma descendência importante. E isso não agradava nem um pouco a classe trabalhadora. E quando eu falo classe trabalhadora, a gente está falando do terceiro estado lá da Idade Moderna, que cabe aí também, que entra também a burguesia, essa nova classe social que tinha muito dinheiro, mas a maioria não tinha nome, não tinha sangue azul. Então eles se revoltaram, se rebelaram contra isso, e essa revolta ganhou aí o apoio total dos trabalhadores, dos artesãos, dos pequenos comerciantes, do proletariado, dos camponeses, que também estavam fartos de pagar altas taxas, altos impostos, estavam fartos da proibição do livre comércio, estavam fartos de ter que estocar muito quando o Estado falava, não é para vender sua lã, não é para vender o seu trigo. Um exemplo que ele cita, inclusive, é a proibição da exportação da lã lá na Prússia. Olha, a gente tem que manter aqui, não está o momento de exportar, não está o momento de vender, vai estocando, e chegou um momento que os preços começaram a cair, tinha lã demais, então tinha essa influência do Estado na economia, essa interferência acabava prejudicando principalmente os pequenos produtores, principalmente aqueles comerciantes mais pobres, aqueles agricultores, aqueles camponeses mais pobres, né? Então eles pediam também, aí tinha essa súmula do Adam Smith, que ainda contribuía de forma intelectual, teórica, para essa revolta, né? Esse tratado, né, na época era um tratado, né, hoje não vemos dessa forma, não enxergamos dessa forma como um tratado, mas esse trabalho do Adam Smith, ele investigava a natureza e as causas que influenciava a produção e distribuição das riquezas. E uma das causas que ele dizia que impedia a produção e a geração de riqueza era a interferência do Estado na economia, né? Então ele estuda essa doutrina mercantilista dizendo que a causa, o impedimento ali de geração de renda e de riqueza era de fato a interferência do Estado na economia. A interferência do Estado em permitir ou não permitir o livre comércio. E aí ele cita o exemplo da Prússia. E esse tratado aí do Adam Smith vai influenciar também os fisiocratas, né? A primeira escola de economia da França. Os fisiocratas e Adam Smith, eles, apesar de terem algumas divergências em alguns pontos, eles concordavam na questão da interferência do Estado da economia. Eles concordavam que não era legal, não era interessante e impedia ali o crescimento da nação, principalmente dessa nova classe social da burguesia, que era quem trabalhava,
quem produzia, quem tinha dinheiro, mas estava preso nas amarras da nobreza, do clero e desse estado absolutista. Então, outros economistas intelectuais, também, principalmente os fisiocratas, criticavam esse tipo de política que era própria do mercantilismo, principalmente em relação ao livre comércio, exportação e importação de produtos manufaturados. Todavia, eles não criticavam a acumulação originária, a expropriação da terra e a privatização da terra. Eles concordavam com esses processos de acumulação de capital, inclusive concordavam também com a colonização, com as colônias como ali uma fonte de renda para os estados. O que não agradava nem um pouco as colônias, principalmente o que hoje nós conhecemos como Estados Unidos. Então os produtos eram caros, por estarem caros exportava menos, ao importava com altos preços também, a população local não consumia, porque estava tudo muito caro, né? Estava todo mundo trabalhando assim, viraram proletários, os que viraram proletários estavam lá como camponeses, trabalhando a terra e ainda produzindo para as indústrias, dentro ali do ambiente doméstico, mas ganhavam muito pouco, como eu falei lá no vídeo anterior, o aumento do salário não acompanhava o aumento dos preços, então as pessoas não tinham como consumir, e aí gerava as crises econômicas que nós conhecemos muito bem. Quem vive aqui no Brasil conhece muito bem. Então, todo esse aparato intelectual, científico, financeiro e econômico ali por parte dos burgueses, culminaram na revolta. Qual que era o lema da revolta? O lema da revolta vocês conhecem muito bem, já ouviram falar, o laissez-faire. Meu francês é péssimo, é horrível, mas a tradução seria mais ou menos deixa livre, deixa em paz. Esse era o lema, né? Eles defendiam o que era deixe livre, deixe em paz, o laissez-faire. Era ao livre comércio, né? Deixe em paz. A existência dessa interferência do Estado na economia, né? Permitia aí o livre comércio, permitia aí que esse processo se efetivasse da forma aí como era defendido nas súmulas escritas tanto pelo Adam Smith como pelos fisiocratas, né? Que escreviam tratados defendendo o livre comércio, defendiam a inviolabilidade da terra, aquelas terras que haviam sido privatizadas pelo Estado não deveriam ser devolvidas ao campesinato, né? Mas continuar sendo de posse ali das indústrias, né? Por quê? Porque a indústria produzia muito, porque a indústria que tinha condições de produzir em massa, de produzir mais para exportação, diferentemente dos pequenos camponeses que produziam em pequena escala. E os fisiocratas, diferentemente do Adam Smith, eles achavam que a terra era a única fonte de riqueza, porque ela fornecia toda a matéria-prima necessária para a indústria. Sem a terra, sem trabalhar ali a terra, não haveria matéria-prima para se trabalhar na indústria. É o trecho que eu considero mais interessante nesse capítulo. É o que Adam Smith fala sobre a riqueza da nação. Cada sistema que procura, seja por estímulos especiais, atrair para determinada espécie de indústria uma parte maior do capital, ou pelas restrições extraordinárias, afastar de uma espécie de indústria parte do capital que de outro modo nela seria empregado. É em realidade subversivo ao grande propósito que pretende realizar. Retarda em vez de acelerar o progresso da sociedade no sentido da verdadeira riqueza e grandeza e diminui, em vez de aumentar, o verdadeiro valor do produto anual de sua terra e de trabalho. Então, nesse trecho aqui, o Adam Smith ele condena a interferência governamental e pede a liberdade, o livre comércio.
que é conhecido, né, de Lucifer. Nós conhecemos esse texto do Adam Smith. Ele é acolhido pela essa classe burguesa, tanto os textos dele como o Teocrates são considerados tratados. Esse processo vai culminar na Revolução, e lá no capítulo 13, a velha ordem mudou, vai dizer exatamente como isso foi possível, graças ao apoio da classe trabalhadora. O Léo Huberman começa o capítulo 13 dizendo: que pensaria o leitor de um governo que taxasse os pobres, mas não os ricos? Aí vocês, quando leram isso, devem ter pensado: mas acontece isso. E acontece até hoje. Ele ainda fala: não, eu não tô falando dos Estados Unidos de hoje, não. Eu tô falando lá da Idade Moderna, lá do século XVIII, meados do século XVIII. E era realmente isso que acontecia. Como eu falei, como eu já mencionei, os nobres e o clero, padres, bispos, arcebispos, esse pessoal aí, papa, achava absurdo eles terem que pagar taxas, impostos. Que isso? Nós somos importantes, né? Nós somos de sangue azul, não podemos, né? Que absurdo. Taxar grandes fortunas, taxar pessoas importantes, que absurdo. Só que as outras classes sociais, como eu havia mencionado, nós tínhamos os estados da monarquia, né? O clero, a nobreza e os trabalhadores, e aí entrava a burguesia. Não ficou contente de manter, mesmo estarem, né, em uma outra realidade, em um outro processo econômico, em outro processo social, ter ali que continuar naquele modelo do sistema feudal, da Idade Média. O Estado, ao invés de regular as despesas conforme a receita, não, regulava a receita pelas despesas. Então devia muito. E como que o Estado, os reis, conseguiu manter isso? Pegando dinheiro emprestado com quem? Com os banqueiros, que pertenciam a qual classe social? A nova classe social que surgia, a burguesia. Então foi uma bola de neve. O tal do círculo vicioso. O rei estava nas mãos, a monarquia estava nas mãos dessa nova classe social. Então a Revolução Francesa, ela vai eclodir com a liderança da burguesia, os trabalhadores ali lutando junto. Já existia, como eu mencionei, já existia revolta, o povo já se revoltava, a classe proletária já revoltava, mas era tudo, essas revoltas não avançavam, eram contidas com muita facilidade, sob muita truculência do Estado. Agora a burguesia, encontrando a expressão das suas necessidades no que os fisiocratas e o Adam Smith conclamava, escrevia, então, vendo aí que tinha um aparato, né, tinha um apoio intelectual, conclamou o povo para lutar contra o sistema que estava vigente naquele momento. E a classe trabalhadora lutou ali também bravamente, enquanto a burguesia liderava. E quando a Revolução aconteceu, a Revolução Burguesa, a Revolução Francesa aconteceu, quem ganhou? A burguesia, que se fortaleceu, enriqueceu-se ainda mais. Tem um trecho lá na página 120, eu adoro esse trecho. Gente, eu já escrevi ele até já cobrei até em provas, que é de um trabalhador, um porta-voz da classe trabalhadora, que ele diz: os integrantes educados e sutis da classe superior a princípio se opuseram aos déspotas, mas isso apenas para voltar-se contra o povo, depois de se terem insinuado na confiança e usado seu poder para se colocarem na posição privilegiada da qual os déspotas haviam sido expulsos. Já leram Revolução dos Bichos, de George Orwell? Apesar de que aquele livro não fala, né, da Revolução Francesa, mas da Revolução Russa, apesar disso, a Revolução dos Bichos narra e descreve uma fábula para descrever esse processo.
de que eles lutaram contra os déspotas, mas quando venceram tornaram-se déspotas. Inclusive, muitos burgueses tornaram-se políticos após a Revolução Francesa e formaram naquilo em que eles tanto criticaram e tanto lutaram contra. Então foi isso que aconteceu, e nas palavras aqui desse porta-voz, Marat, eu achei extremamente interessante e apropriado para o que aconteceu. O povo lutou bravamente, mas quem ganhou só foi os ricos. Agora o privilégio do nascimento foi derrubado, mas existe o privilégio do dinheiro. O privilégio do dinheiro tomou lugar. A classe que tanto lutou e bravamente ficou esquecida, e ali, naquele mesmo lugar de trabalhador, de pobre e de miserável. Um outro livro que eu indico, que eu adoro pra gente entender isso, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Falo muito de literatura, né? Mas eu adoro relacionar aí a história com a literatura. Então, na Inglaterra, como eu havia mencionado, a Inglaterra aconteceu um século antes, né? A luta pela liberdade foi a luta pela liberdade do mercado e do dinheiro, que resulta na vitória da classe burguesa, dos ricos. Os pobres continuam sendo pobres e a miséria continua sendo miséria. Então, a Revolução Francesa, o Léo Huberman diz, uma brincadeira, né? Porque aqui ele já estava narrando a Idade Moderna, mas ele diz que a Revolução Francesa, de fato, que pode ser considerada o fim da Idade Média, porque foi a Revolução Francesa que deu o golpe mortal naquela estrutura política monárquica dos 3 estados na França. E aí a gente conclui, finalmente, a primeira parte. É uma coisa que eu gosto muito desses 2 últimos capítulos, é de sempre salientar a realidade de Karl Marx naquele momento. Ele viu uma classe social, uma revolução de uma classe sobre outra. Então, ele imaginava que em algum momento da história aconteceria também a revolução da classe operária, do trabalhador. É que o trabalhador, o proletariado, em algum momento seria protagonista na história. E até o momento não foi, né? O proletariado, o proletário, o trabalhador ainda não teve esse protagonismo na história. Outra coisa que eu gosto muito de lembrar aqui é a truculência, a violência em que aconteceu na Revolução Francesa. Ela não aconteceu com diálogo, ela não aconteceu com diplomacia, ela aconteceu com muito derramamento de sangue. E uma mulher, pasmem, uma filósofa, uma mulher, Mary Wollstonecraft, é mãe da Mary Shelley. A Mary Wollstonecraft, ela narrou, ela descreveu toda essa truculência, toda essa violência, todas as tragédias ali que aconteceu na Revolução Francesa. Ela era inglesa, ela saiu da Inglaterra sozinha e foi para a França acompanhar de perto a Revolução Francesa para escrever sobre ela. Então não aconteceu facilmente, aconteceu com muito derramamento de sangue, com muita truculência. Terminamos finalmente a primeira parte desse livro. Espero em breve começar a segunda parte. Tento fazer aí pelo menos 2 vídeos semanais a partir de agora para a gente terminar mais rápido. Eu espero que vocês estejam gostando. Será que faltou eu dizer alguma coisa? Se faltou, coloca aí pra mim o que vocês estão sentindo falta para eu tentar melhorar os vídeos, para eu tentar melhorar as minhas resenhas. E é isso. Conto com vocês nos próximos vídeos. Muito obrigada pela atenção, pela parceria, por estarem acompanhando. Um grande beijo e até os próximos vídeos. Nos veremos lá.